Olá, meu nome é Julieta Mendes Lopes Vareschini e nós vamos trabalhar o curso Formação e Capacitação de Pregoeiros no âmbito do Sistema S. No módulo 1, vamos discutir o regime jurídico do Sistema S e o dever de licitar. E a premissa necessária para tanto é entendermos a natureza jurídica dos serviços sociais autônomos e o regime jurídico a eles aplicável. Pois bem, os serviços sociais autônomos não se confundem com a administração pública, nem direta, União, estados, municípios, nem tampouco a administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações. São entidades de direito privado, criadas pela iniciativa privada sem a intervenção estatal. Muito embora tenham a natureza jurídica de direito privado, desempenham atividades de relevante interesse público e social. Para que essas entidades possam desempenhar essas atividades de interesse público e social, elas recebem as denominadas contribuições parafiscais. Nós já vamos trabalhar na sequência que há muita divergência em relação à natureza dessas contribuições parafiscais. Mas nesse momento é importante destacar que a atuação não é de prestação de serviços delegados pelo Estado, não, mas sim uma atividade privada de interesse público e social mediante o fomento do Estado. A doutrina majoritária, os órgãos de controle, TCU, CGU, costumam classificar os serviços sociais autônomos como entidades paraestatais. E é importante nós entendermos esse conceito para evitarmos algumas confusões. Não dá para classificá-las como entidades paraestatais se nós abarcarmos nesse conceito a administração pública. Então, somente é possível classificá-las dentro dessa categoria se adotarmos o conceito de entidades paraestatais da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que considera como entidades paraestatais aquelas de direito privado, criadas pela iniciativa privada mediante autorização legal ou não, conforme o caso, para o desempenho de atividade de relevante interesse público e social mediante o fomento do Estado. Então, adotando-se esse conceito, é possível, sim, considerar os serviços sociais autônomos como entidades paraestatais. Então vamos analisar essa terminologia paraestatal. Estatal é o Estado, para todo aquele que atua ao lado, em colaboração com o Estado. Então os serviços sociais autônomos são entidades de direito privado, criadas mediante lei ou cuja criação foi autorizada por lei para o desempenho de atividade de relevante interesse público e social. Para que essas entidades possam desempenhar essas atividades, elas recebem as denominadas contribuições parafiscais, que são contribuições compulsórias que incidem sobre a folha de pagamento das categorias dos setores produtivos envolvidos, como comércio, indústria, microempresários. Há muita divergência em relação à natureza jurídica dessas contribuições parafiscais, são recursos públicos ou privados. Então, para que nós possamos compreender, é importante destacarmos aqui o conceito de receita, recurso público. E, novamente, há divergência acerca desse conceito. A doutrina traz um conceito amplo, considerando como receita pública toda aquela que ingressa nos cofres públicos, que ingressa no orçamento público. Ao passo que alguns adotam um conceito mais estrito, considerando como recurso público todo aquele que ingressa em caráter definitivo, trazendo, portanto, um acréscimo de patrimônio. Os órgãos de controle, então, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, a CGU, inclusive, possuem uma cartilha específica sobre a gestão dos recursos públicos no âmbito do Sistema S, e nesta cartilha expressamente considera as contribuições parafiscais geridas pelo Sistema S como recursos públicos. Na mesma linha é a visão, ao menos majoritária, do Tribunal de Contas da União,
Para citar apenas alguns precedentes, nós temos os acórdãos 3454 de 2007 da primeira Câmara, 1785/2013 do plenário e também o mais recente, 519 de 2014, também do plenário, todos do Tribunal de Contas da União, defendendo a natureza pública das contribuições para fiscais. Em contrapartida, muitos departamentos regionais e alguns departamentos nacionais defendem que as contribuições para fiscais gerenciadas pelo Sistema S têm natureza de direito privado, adotando, portanto, o conceito estrito de recurso público. Como essas contribuições para fiscais não ingressam no orçamento em caráter definitivo, não trazem, portanto, um acréscimo ao patrimônio público, na visão dessas entidades, esses recursos seriam privados. É importante destacar que, recentemente, no âmbito do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 3554 de 2014 do plenário, acatou-se a tese de que as contribuições para fiscais gerenciadas pelos serviços sociais autônomos têm natureza de recurso privado. Esta linha vem sendo defendida há muito tempo pelos serviços sociais autônomos, conforme eu já destaquei, e de certa forma esse acórdão vem a atender uma demanda muito grande do Sistema S por reconhecer cada vez mais a sua natureza de direito privado, distanciando-os da administração pública. Pois bem, estabelecidas essas premissas em relação à natureza jurídica dos serviços sociais autônomos, à natureza jurídica das contribuições para fiscais, independentemente da tese adotada, se são recursos públicos ou privados, o fato é que os serviços sociais autônomos, mesmo não se confundindo com a administração pública, também não podem ser equiparados a empresas totalmente privadas, na medida em que eles foram criados para desempenhar atividades de relevante interesse público e social. E por força do artigo 70 da Constituição Federal, devem prestar contas ao Tribunal de Contas e a toda a sociedade, na medida em que a Constituição, no artigo 70, ela obriga a prestação de contas àquele que gerencia recursos públicos ou é responsável por recursos pelos quais a União responda. Então, mesmo acatando a tese de que esses recursos são privados, ainda assim persiste o dever de prestar contas. E nesse sentido, vejam que em 97, por meio da decisão 907, o Tribunal de Contas da União reconheceu que os serviços sociais autônomos estão sujeitos ao regime jurídico híbrido, com a incidência de normas privadas e a incidência de normas públicas. Mesmo tendo a natureza de direito privado, em virtude dos recursos que eles gerenciam e por força do próprio artigo 70 da Constituição Federal, não há total liberdade na gestão desses recursos. Por isso que os serviços sociais autônomos, como regra, devem licitar para compras, serviços, realização de obras, alienações, estão sujeitos à licitação, salvo as hipóteses previstas na legislação, que são as exceções, as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. A questão que surge é a seguinte: essas entidades estão sujeitas à Lei 8666 de 93, que é a norma geral de licitações e contratos aplicável à administração pública. Já no artigo 1º da lei, nós percebemos que ela não submeteu a seus termos os serviços sociais autônomos. O próprio Tribunal de Contas da União, por meio da decisão 907 de 97, reconheceu que, em virtude da natureza privada dos serviços sociais autônomos, eles têm competência para criarem regulamentos próprios de licitações, mais simplificados do que a Lei 8666, desde que esses regulamentos respeitem os princípios e as normas gerais aplicáveis
à despesa pública, porque como nós vimos, na visão ao menos majoritária dos órgãos de controle, essas entidades gerenciam recursos públicos. Por isso que cada serviço social autônomo criou seu próprio regulamento de licitações e contratos, bem mais simplificado do que a Lei 8666. Pois bem, estabelecida essa premissa, nós temos então que as licitações e as contratações do Sistema S devem seguir seus regulamentos próprios. Porém, certamente quem atua aí no dia a dia da licitação já se deparou com alguma situação concreta que não encontrou um parâmetro no regulamento para resolver o problema. Na medida em que esses regulamentos eles são bem simplificados, eles não conseguem abarcar todas as situações que surgem no dia a dia da licitação. Então a pergunta que surge é a seguinte: qual parâmetro nós devemos adotar na hipótese de omissão do regulamento? E aqui novamente há divergência. Há quem defenda, principalmente alguns departamentos nacionais do Sistema S, que, na hipótese de omissão do regulamento, nós devemos buscar subsídios dos princípios previstos no próprio artigo 2º do regulamento. Princípios esses que nós vamos estudar no próximo módulo: impessoalidade, modalidade, publicidade, competitividade, julgamento objetivo, legalidade. Então são os princípios que formam um regime jurídico aplicável às licitações e aos contratos. E não resolvendo a lacuna, deve-se aplicar o regime jurídico de direito privado. Então essa é uma visão. Uma outra visão que por muito tempo prevaleceu e ainda tem prevalecido no âmbito dos órgãos de controle, então tanto o CGU quanto o TCU, por exemplo, no Acórdão 3454 de 2007 da primeira Câmara e a CGU na cartilha sobre a gestão dos recursos no âmbito do Sistema S, que foi atualizada em 2013, essas entidades então reconheceram que, diante da omissão do regulamento do Sistema S, ou o dispositivo do regulamento que contraria os princípios e as normas gerais, o Sistema S deve adotar de forma subsidiária a legislação federal. Então, a Lei 8666 de 93, que é a norma geral de licitações e contratos, e especificamente na modalidade pregão, que é a temática central aqui do nosso curso, a Lei 10.520 de 2002. Essa aplicação subsidiária da legislação federal é objeto de muitas críticas no âmbito do Sistema S. Por quê? E, inclusive, essa crítica foi apresentada recentemente no âmbito do próprio Tribunal de Contas da União, ainda que num acórdão isolado, já pode demonstrar uma possível evolução da jurisprudência do TCU. No acórdão 3554 de 2014, do plenário, o ministro relator trouxe à tona a seguinte discussão. Então, a Corte de Contas reconhece a natureza privada dos serviços sociais autônomos. Reconhece que eles não se confundem com a administração pública, nem direta e nem indireta, mas, diante da omissão dos regulamentos, acaba por exigir, por vincular a legislação federal. Ou seja, reconhece que são diferentes, mas acaba submetendo ao mesmo regime jurídico. Então, na visão do ministro relator, há uma contradição nesta tese. E é importante destacar também que esta tese tem prevalecido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tivemos 2 julgados recentes, interessantes, que acataram essa tese de que os serviços sociais autônomos têm um regime próprio, que não se submetem, portanto, à legislação federal. Por meio do recurso extraordinário 789-874 do Distrito Federal e uma medida cautelar em mandado de segurança, número 33442, também do Distrito Federal. Essa medida cautelar, inclusive, determinou a suspensão dos efeitos de acordos do TCU que haviam determinado ao Sistema S a aplicação subsidiária da Lei 8666. De qualquer forma, que é importante destacar que
Muito embora se reconheça que os serviços sociais autônomos não se confundem com a administração pública, eles se submetem a um regime jurídico híbrido. Não estão atrelados, portanto, ao regime totalmente privado, em virtude das contribuições parafiscais que gerenciam por desempenharem atividade relevante de interesse público e social. Apenas para ilustrar, para trazer aqui um exemplo da aplicação subsidiária da Lei 8666. Vejam que o artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos, do Sistema S, determina que, na hipótese de execução contratual, deve-se aplicar ao contratado as penalidades previstas no instrumento convocatório. Ou seja, o regulamento remeteu a disciplina ao edital. Só trouxe uma penalidade, que é a suspensão do direito de licitar por até 2 anos. Porém, no Estado democrático de direito, nos termos da própria Constituição Federal, só lei em sentido formal pode criar penalidade. O próprio edital, que é um ato administrativo, não pode criar penalidade que não esteja prevista em lei. Numa situação como essa, quando da elaboração do edital, nós temos que buscar um fundamento legal que dê suporte à penalidade. Nós não podemos disciplinar uma penalidade que não esteja prevista em lei. Então é uma situação que, diante da omissão do regulamento, não dá para defender que os serviços sociais autônomos têm total liberdade. Não, nós vamos buscar os parâmetros legais. Em matéria de contratos, as sanções administrativas estão previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8666. Quais sejam? Advertência, multa moratória, multa compensatória e a própria suspensão do direito de licitar. Então são essas penalidades que podem ser inseridas no edital. E outras penalidades previstas em outras normas, o próprio Código Civil, que significa dizer que não há necessidade de mencionar, de vincular no edital os dispositivos da Lei 8666. Não é nesse sentido que se defende a aplicação subsidiária da legislação federal. Mas é importante que quem elabora o edital saiba que essas são as penalidades que podem ser inseridas no instrumento convocatório. Então, estabelecida essa premissa, nós temos que a licitação é a regra, conforme previsão do artigo 1º dos regulamentos de licitações e contratos. Então, é a regra para compras, serviços, alienações, a realização de obras. Porém, muito embora a licitação seja regra, para que ela possa ser instaurada, ela pressupõe 2 requisitos: a existência de competitividade e de julgamento objetivo. Se a licitação visa selecionar a proposta mais vantajosa, ela só se justifica quando há uma pluralidade de fornecedores que possam concorrer ao certame. Da mesma forma, a licitação só se justifica quando há parâmetros objetivos, quando nós conseguimos comparar objetivamente os produtos e serviços existentes no mercado. Por isso que o próprio regulamento afastou a licitação, tornou-a inexigível nas hipóteses de contratação de artista, fornecedor exclusivo, notório especialista, porque na inexigibilidade, nos termos do artigo 10 do regulamento, nós não temos os pressupostos da licitação. Ou não há competitividade, o exemplo, fornecedor exclusivo, só existe um, ou não há julgamento objetivo, contratação de artista. Nós não conseguimos compará-los objetivamente. Quem é melhor, a Cláudia Leite ou a Ivete Sangalo? Isso depende de critérios subjetivos. Então, a inexigibilidade, nos termos do artigo 10 do regulamento, ela decorre daquelas situações em que não há nem competitividade nem julgamento objetivo. Ao passo que a dispensa, prevista no artigo 9º do regulamento, a licitação é possível, ela é viável, porque há competitividade e há julgamento objetivo. Porém, o próprio regulamento parte do pressuposto que ela não seria vantajosa para o interesse público. Uma situação de emergência, não há tempo hábil para instaurar a licitação. É um caso que pode colocar em risco a vida das pessoas, a segurança de bens e serviços, o próprio regulamento, portanto,
trouxe a possibilidade, por meio de uma discricionalidade, oportunidade e conveniência do gestor, de afastar a licitação. Muito bem, muito bem. Então, em sede de conclusão, nós temos que a licitação é regra que só pode ser afastada nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas nos artigos 9º e 10º do regulamento. E é importante destacar que o regulamento, ele contemplou algumas hipóteses de dispensa que não estão previstas na Lei 8.666, que disciplina esse tema no seu artigo 24. Um exemplo é o regulamento do SEBRAE, que contempla como hipótese de dispensa a participação em feiras. Pois bem, o TCU tem questionado essas hipóteses de dispensa previstas no regulamento e que não encontram correspondência na Lei 8.666. Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 27, destaca que a União tem competência privativa para legislar sobre normas gerais. E a hipótese de dispensa, a criação de uma hipótese de dispensa é norma geral. Então, na visão do TCU, só a União pode criar, inovar em matéria de dispensa e inexigibilidade. O regulamento, portanto, deveria se restringir apenas a reproduzir aquelas hipóteses já contempladas na legislação federal. Este é, em síntese, portanto, o regime jurídico aplicável ao Sistema S, muito embora eles tenham natureza de direito privado, tenham um regulamento próprio de licitações e contratos, este regulamento não é capaz de abarcar todas as situações. Nessas situações, é importante buscar subsídio dos princípios previstos no artigo 2º, sendo que, principalmente o TCU e a CGU, tem determinado a aplicação subsidiária da legislação federal, tese essa que vem sendo questionada pelos serviços sociais autônomos, por alguns ministros do próprio Tribunal de Contas da União e, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. São essas questões que nós vamos trabalhar ao longo do curso de formação e capacitação de pregoeiros no âmbito do Sistema S.